Fala, meu povo, tudo bem? Bom, meu nome é Gladson e nesse vídeo você vai entender de uma vez por toda a diferença entre decreto e oração. Eu vou usar os exemplos de Jesus e dos profetas, pois as maiorias dos relatos já são conhecidos. O primeiro passo para diferenciar é saber que nos foi dado todo o poder para governar em vida. Romanos 5,17, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida. O segundo passo é saber que temos o governo dado por Deus para reinar aqui na terra em vida. Em outras palavras, aqui quem manda é nós. Nós que mandamos na terra. O governo ele foi dado por Deus para que possamos reinar em vida aqui na terra. Veja bem, em Salmos 115 fala: os céus são de Deus, porém a terra ele deu aos homens. Para ser mais exato, o código de Salmos, ele fica em Salmos 115, 16, e fala assim: os céus é de Deus, mas a terra ele deu ao homem. Já em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e Deus lhe disses: frutificai e multiplicai-vos, e encheis a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Essa passagem ela nos mostra que temos todo o governo terreno sobre a terra e todas as suas criaturas. Bem simples de entender, né? Agora, no mundo espiritual, é que precisamos aprender como usar o poder que nos foi dado por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja bem esse código de Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse código ele nos apresenta que vamos ter batalhas espirituais e que precisamos usar o nosso direito adquirido com autoridade para vencer. Agora, de forma mais clara, você vai entender a diferença entre decreto e oração. Oração, ela é algo que pedimos para Deus e Deus faz por mim, Deus faz por nós. Não precisamos fazer mais nada. A única observação é que ela precisa ser específica. Eu vou passar alguns códigos, né, e exemplos que a gente tem na Bíblia sobre oração, né? Falando sobre Jesus orou. Bom, Lucas 3:21, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também, Jesus orou. E orando ele, o céu se abriu. Esse primeiro código fala que Jesus orou em seu batismo. Já em Marcos 1:35, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e ali foi para um lugar deserto. E Jesus orava. Ou seja, nesse segundo código, Jesus orou em um lugar solitário, em um lugar deserto. Lucas 5:16 confirma. E ele, porém, retirava-se para os locais desertos e ali orava. No mesmo livro de Lucas, a gente encontra que antes de Jesus escolher os discípulos, ele orou a noite toda, em Lucas 6:12. Em João 6:11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, o quanto eles queriam. Esse relato é na multiplicação, onde Jesus alimentou, através dos pães e dos peixes, mais de 5.000 homens. Muitos outros códigos que relatam sobre a oração de Jesus antes de fazer ou de receber algo grandioso dos céus. E nesses relatos, Jesus simplesmente nos ensina a importância de orar diariamente, antes de qualquer coisa, para que possamos ter um contato diário com Deus, para que possamos nos fortalecer, para que possamos crescer em Cristo Jesus. E se mantermos essa conversa diária com Deus, ele nos ensina que a gente vai vencer assim como ele venceu. Só para fixar mesmo, é muito importante você se lembrar
que a oração é algo que pedimos para Deus e Deus faz por nós. E Ele faz por nós no tempo dele. A observação mais importante da oração é que ela precisa ser específica, já que na Bíblia contém mais de 8.000 promessas. E como tem mais de 8.000 promessas, mais de 80% na verdade dessas promessas são promessas de Deus para o homem. Ou seja, mais de 7.000 promessas que Deus tem para nós. Então, como temos mais de 7.000 promessas, é muito importante que quando você orar, você trabalhe de forma específica, pois Deus, ele é um Deus específico. Direcione bem a sua oração para que ela seja atendida. Para finalizar esse conceito de oração, existe essa oração verbal, né, que é quando você faz uma oração, você pede para Deus, ou seja, você conversa diretamente com Deus, faz uma simples conversa com Ele. E existe uma oração escrita, onde você tem um caderno de oração e você cria um hábito de anotar todas as suas petições, todos os seus desejos, seus agradecimentos para Deus. Você acaba que alimenta esse hábito diariamente. As duas, tanto a escrita quanto a verbal, elas têm efeito, né, diante de Deus. A diferença mais relevante é que a escrita você tem acesso diário, né? Você pode ir lá olhar, ver o que Deus já fez, ver o que Deus ainda não fez por você. Você pode relembrar, você pode ter um registro de tudo que você tem conversado com Deus. Eu praticamente exercito essa, acho ela muito mais eficiente. E com isso eu também acabo que eu exerço a gratidão, e a gratidão é a chave, né? O segredo do sucesso. Se você aprender a orar de forma certa, e eu digo de forma certa, é uma oração com gratidão, vou dar um exemplo bem rápido para o vídeo não ficar muito longo. Quando você ora a Deus pedindo, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, essa é uma oração de petição, um pedido, certo? Quando você ora já agradecendo a Deus por ter recebido, você já está exercitando a fé e sua gratidão. Então, quando você ora a Deus me dá um marido, uma esposa, uma casa. Então, na sua próxima oração ou no seu próximo no seu próximo relacionamento com Deus, nesse momento de intimidade, você vai colocar, você já pediu, agora você vai agradecer porque Deus já enviou. Então, dessa forma, você vai exercer a fé e a gratidão ao mesmo tempo, junto com a sua oração. Tudo são conceitos bíblicos, e com isso você vai potencializar a sua bênção. Porque imagina você fazendo um pedido para Deus. Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Se uma criança ou alguém te pede me dá, me dá, me dá, me dá, de forma que ele vai pedindo, você vai se irritar e vai falar, não, não vou dar mais. Então a gente trabalha com essa hipótese. Quando você só pede para Deus, pode acontecer de você atrasar a sua bênção. Mas se você parte do princípio de pedir, agradecer pelo que já recebeu, imagine só uma pessoa te pedindo, oh, muito obrigado por isso e tal. E no outro dia, oh, muito obrigado, eu sei que já está chegando, que você não esqueceu e tal. Enfim, você quebrando o seu coração, e de certa forma, você consegue, se você trabalhar nesse sentido, você consegue ver mais possibilidades de receber algo que você já tem pedido de forma bem mais rápida, certo? Esse é o conceito que eu uso para oração. Então eu peço a primeira vez, a segunda vez eu só agradeço, exercendo a minha fé e a minha gratidão, e com isso eu tenho recebido tudo que eu tenho pedido para Deus de forma muito mais rápida, depois que eu aprendi a decretar e a orar certo. Olha o que o código de Tiago fala pra gente. No livro de Tiago 4:3 fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Então, assim, através dessa passagem, a gente vê que é preciso saber orar para que possamos receber aquilo que a gente tem pedido em oração. Para que a sua oração seja recebida, ore com sabedoria. Não ore pedindo algo para os deleites, algo para satisfazer os desejos da carne, algo para simplesmente que não edifica o reino de Deus, não é para a honra e glória do nome de Deus. Essas orações, elas são atendidas? Sim, porque Deus, ele nos deu a capacidade de acreditar, de ter fé. A partir do momento que você tem fé, independente da forma que seja, ela vai acontecer. Pode ser que demore, né? Pode ser que através desse recebimento você traga algo negativo com ele também, mas vem, porque você tem poder de pedir, certo? Então lembre-se de orar
para edificar e glorificar o reino de Deus. A pessoa ser bem-sucedida, a pessoa ser rica, a pessoa ter uma boa família, uma família que caminha junto, uma família que está no mesmo propósito para o reino de Deus e tudo, é uma família bem-sucedida, certo? Porque hoje você ser bem-sucedido, ter uma boa família, ter um bom trabalho, né, um status financeiro bacana, isso também glorifica o reino de Deus, desde que o seu testemunho seja para glorificar o reino de Deus. Você seja uma pessoa boa, você faça o bem, você tenha intimidade com o Senhor, você leve o nome do Senhor aonde quer que você vá. Então assim, você edifica sim. As palavras, ela não convencem, o que convence é o nosso testemunho. Então se você é uma pessoa bem-sucedida, assim como foi Salomão, assim como foi Davi, você vai ser um exemplo para outras pessoas. E tudo que você pedir para edificar o reino de Deus, você vai ser atendido sim, não para satisfazer a sua. Em Isaías 1,19, se vocês estiverem dispostos a obedecerem, comerão os melhores frutos dessa terra. É promessa. Veja bem, Eliseu curou, Elias fez chover fogo do céu, Moisés abriu o mar, então não tenha dúvida da sua capacidade. Saiba que Deus está pronto para atender às suas orações. Só quero fazer uma observação, que se de alguma forma essa mensagem já te edificou, já te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Obrigado. Vamos continuar. Bom, já finalizamos a parte da oração, agora vamos fazer o decreto. Espero que todos tenham entendido o conceito de oração e agora vamos entender de uma vez por todas o conceito de decreto, para que você possa usar e receber tudo aquilo que você tem buscado do Senhor.